Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Irmãos e irmãs, neste tempo favorável da Quaresma, supliquemos ao Senhor a graça de criar em nós um coração iluminado e purificado de todo o mal, do pecado e da discórdia. Nessa esperança, celebremos com alegria, fé e entusiasmo. Oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Guardai, Senhor, com eterna bondade a vossa Igreja, e com uma fraqueza humana desfalece sem o vosso auxílio. Livrai-nos constantemente do mal e conduzi-nos pelos caminhos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, então hoje, nesta terça-feira da segunda semana da Quaresma, hoje dia 3 de março, a primeira semana do mês, a liturgia nos é bem clara e vai ser-nos bem clara. Na primeira leitura, da leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10 e do 16 ao 20. Ouvi a palavra do Senhor, prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigi o opressor. Julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Vinde, debatemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornarão-se brancos como a neve. Se forem vermelhos como carmesim, tornarão-se como lã. Se continuardes em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorado, porque a boca do Senhor falou. Caríssimos, então cada ponto desta leitura de hoje nos é um ensinamento, nos é uma fala de Deus. Ouvi a palavra do Senhor, prestai ouvidos ao ensinamento do Senhor. Neste tempo que propriamente dito é, lavai-vos, purificai-vos, é este tempo de purificação, de limpeza, propriamente dito. É esse tempo onde abandonamos os erros, abandonamos as maldades, deixamos de fazer mal aos nossos irmãos e irmãs. Vamos aprender a fazer o bem, cuidar daqueles que necessitam, cuidar daqueles que precisam e muito mais. Ali vai falar: procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. A Igreja como maior instituição de caridade, e nós como fiéis, como seguidores, devemos também ser caridade viva, ajudar os irmãos e irmãs necessitados. Se consentires em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Se a gente obedecer, seguir como o Senhor nos ensina, nos está ensinando ao longo dessa Quaresma, nos ensina ao longo do ano, nos é bem claro, nós poderemos receber o céu. Mas, peço perdão, mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorado. Bom, para aqueles que, como propriamente dito ali, recusardes e rebelarem, mesmo sabendo do que é necessário fazer para alcançar o céu, do que é necessário fazer para alcançarmos mais rápido o caminho do céu, muitos ainda se recusam, muitos ainda preferem fazer sua própria vontade. E isso está e continua a levar muitos para o inferno. Então olhemos, se a gente sabe o que é necessário ser feito, por que a gente não faz? Sejamos verdadeiramente católicos.
A todos que procedem retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca, tu que odiastes minhas leis e meus conselhos, e destes as costas às palavras dos meus lábios. Diante disto que fizestes eu calarei? Acaso penses que eu sou igual a ti, e disso que te acuso e repreendo e manifesto essas coisas a teu olho? Bom, meus caros, por que este salmo? Eu vou parar nessa partezinha ali, né? Como ousa repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiastes minhas leis e meus conselhos, e destes as coisas, as costas, as palavras de meu lado. Vamos escutar o Evangelho e vamos bem compreender isso. Jesus então vai falar às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e o colocam nos ombros dos outros, mas eles não estão dispostos a movê-los nem sequer um dedo. Fazem todas suas ações só para serem vistos pelos outros, e usam faixas largas com trechos da escritura na testa e no braço, e põem na roupa longas franjas. Gostam do lugar de honra e dos primeiros lugares. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois há um só mestre, e todos vós sois irmãos. Não deixeis que vos chamem de guia, pois é um só vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Tá, para a gente compreender e para finalizar a leitura de hoje, o Evangelho tem vários pontos também, como a primeira leitura. Vai nos ser claro de mostrar aqueles que pregam, sabem da palavra de Deus, que são ali os mestres da lei e fariseu. A gente conhece muitos deles no nosso tempo, principalmente pastor protestante, né? Dizem que conhece a Sagrada Escritura, mas a caridade está em falta. A não julgar os irmãos também está em falta, então é um pouco difícil, né? Mas, como vai ser bem dito ali, não imiteis as suas ações. Não imiteis aqueles que buscam somente o dinheiro, utilizar a fé por dinheiro. E também não caiam na enganação de alguns que vão dizer que pessoas como Frei Gilson, Padre Reginaldo Manzotti, Padre Christian Shankar, Padre Paulo Ricardo, estes padres que a gente conhece, que têm ali uma grande missão evangelizadora, ajudam muitas almas, utilizam para o seu próprio bem. Porque, em sua maioria, não vemos eles ali com roupas de marca, como vemos alguns pastores e pastoras com carro de luxo, essas coisas, né? A gente bem vê, Frei Gilson sempre aquele mesmo, eu acho que é hábito religioso, não é? Não lembro o nome da roupa dele específica lá. Sempre aquele mesmo modelo. E, bom, nós vemos as irmãs com a mesma roupa. Temos ali nas obras de evangelização, na Canção Nova, na TV Evangelizar, na Pai Eterno e Aparecida, todo o dinheiro que é doado é para construir a casa da mãe, para construir a casa do pai, para melhorar o centro de evangelização, para criar um novo. Tudo isso é para evangelização, mas diferentes de muito que usam da fé para ter próprio ganho bem.
e eles nada fazem para levar as pessoas para os céus. Fazem para ser visto, mas não, não em nada ajudam para a salvação. Usam lá, uma roupa que está escrita Sagrada Escritura lá, não sei o que. Mas o que adianta estar escrito na roupa